Dia, boa tarde, a paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Como é que vocês estão? Esse final de semana, um ótimo sábado. Estamos aí no último dia da semana, né? Para uns, né? Outros, o final de semana é domingo, né? Amanhã será o primeiro. Que Deus abençoe. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família abençoada. Não somente a família de sangue, mas também a família das redes sociais, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por Seu Deus Santo de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por alto pensamento, ignorância, que eu fiz para ser agradador, Senhor. Perdoa, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, e no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Seja exaltação para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Não estou apressado, porque eu não estava pensando na mensagem até agora. Hoje tem muita mensagem, graças a Deus, respondendo. E só agora eu terminei. Para não descarregar o aparelho, fui mais rápido. Vamos lá. Atos Apóstolos, capítulo 2, 17. Isso Pedro falando, testificando o batismo do Espírito Santo que veio sobre ele. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos, jovens, terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Esse foi Deus, ou Jesus, ou Pedro, quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. Aqui se cumpriu a palavra que está lá no livro de Oséias, do profeta Oséias. Vocês podem olhar lá. Então toda a palavra de Deus, o Espírito Santo, Senhor, ele foi derramado sobre toda a carne. Hoje muitos buscam o batismo do Espírito Santo, mas outros falam que está procurando o Espírito Santo, não, está buscando um batismo, porque o Espírito Santo está aí sobre a terra. Essa mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Vamos lá agora do profeta Zacarias, capítulo 12, 14. Segmento do capítulo 13, que diz assim: o pastor ferido, juízo final, exaltação à igreja. Exaltação à igreja, perdão. Aqui o pastor ferido, Jesus Cristo, o pastor foi ferido pelo homem, por amor de nós. Ele vai ser restaurado, já foi restaurado. E o juízo final está na mão dele. É o juízo que há de vir sobre toda a terra. Lá no livro de Apocalipse acontecerá. No livro do 2 Coríntios também, capítulo 10, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. E todos se prostrarão perante e comparecerão a Jesus, ante o Cordeiro, para serem julgados segundo as suas obras. Fez para o bem para o bem, fez mal para o mal. Está lá no livro do 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou é capítulo 10, versículo 5. São as palavras do Senhor para a nossa vida. E foi anunciado também pelo profeta Zacarias. Este vem dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleia contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade será para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será prendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis
assim como por isso do terremoto no dia de Uzias. Em Judá, então, virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos, o Senhor, santo, ó Senhor. Aqui, o juízo final sobre as nações que afligiram Jerusalém, sobre Jerusalém também, que muitos estavam afastados do Senhor, mesmo com as correções, com o cativeiro, com as alianças renovadas, todos estavam afastados do Senhor. Então o dia do Senhor será um dia terrível. A palavra do Senhor no outro livro de outro profeta fala, por que esperar, se não me engano, Obadias? Esperar o dia do Senhor será um dia terrível. Não dia de alegria, mas de tristeza, de choro, de pranto. Será dia nublado e não de luz. Então vai ser como se fosse um terremoto que vai cobrir toda a terra. Aqui a palavra do Espírito fala e vai se prender no meio, no Monte Sião. Metade será Jerusalém, metade Judá. É o juízo de Deus sobre a terra. E nós sabemos, nós estamos esperando esse juízo que virá, onde o Cristo vem para julgar todas as nações. Todos nós vamos nos dobrar perante o poder de Deus. Essa palavra que foi dita pelo próprio Jesus, foi profetizada pelos profetas. Tudo vai acontecer. Nós devemos sempre lembrar que tudo nós passamos nessa. Deus está julgando quem faz o bem, quem faz o mal. Deus sabe quem está perseguindo, quem está prejudicando. Tudo está anotado no caderno de Deus. Ele não esquece nada que você foi afligido. Ele conhece as suas lutas, as suas dificuldades. Ele conhece o seu coração. Nada está oculto aos olhos de Deus. Temos que esperar, pedir força ao Senhor, misericórdia, para que nós tenhamos força de suportar tudo que virá sobre nós. Quando vier o tempo do Senhor, nós estejamos preparados para não tentar fugir desse dia. Porque será dia de treva, de luta, de choro, haver muitas perdas, perda de amigos, perda de parentes. Mas é o dia do Senhor, é o juízo do Senhor sobre a terra. Nós sabemos, nós estamos esperando. E às vezes eu fico pensando em pessoas que falam, ora, vem Senhor, venha logo. Mas nós somos muito egoístas, porque nós pedimos ao Senhor para vir logo. Mas Ele sabe todas as coisas. Nós estamos pensando, nós estamos salvos pela fé, mas esquecemos do nosso ente querido, nossos parentes, nossos amigos, que ainda não fez um concerto com o Senhor, não fez uma aliança. Muitos vão perecer, vai ser no juízo do Senhor, quando Ele vier julgar toda a terra. Os profetas do Senhor têm falado, Deus tem usado profeta. Hoje, irmãos, infelizmente, não se prega mais arrependimento, não se fala mais na vinda do Senhor, mas Ele virá. Eu fico pensando, talvez as pessoas não entendem, estão caladas, porque Jesus já veio uma vez. Ele veio, habitou no meio de nós, foi crucificado, subiu ao céu. Depois que ele subiu, o corpo glorificado, ele voltou. Ele passou 40 dias com os discípulos, instruindo ele, dando força a ele, mostrando que ele está vivo, que ele venceu a morte. Ele subiu de novo, mas ele virá a terceira vez. Eu falo que é a terceira vez, né? Porque ele veio como homem, depois ele vem em corpo glorificado, subiu, porque ele está à direita do Pai, mas ele virá novamente. E não será dia de alegria, de paz, será dia de tempo de guerra, tempo de choro, de pranto, tempo de dores. Dia nublado, diz a palavra do Senhor. No versículo 9 diz assim, e o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome.
não vai ter mais homens governando. O Senhor de toda a terra e de toda a terra vai ser o Senhor. Ele veio para isso, mas o homem não aceitou. E ele será Senhor de toda a terra. Temos que reverenciar somente o nosso Deus. Não temos que prestar mais conta a homem nenhum, nem temer como pode fazer. Versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Todas as nações que afligiram, que perseguiram Jerusalém, que Jerusalém foi entregue na mão deles, eles virão para adorar o Senhor nas festas do povo de Israel, dos judeus. Irmão, eu tenho para mim que essa profecia já se cumpriu. Na vinda de Jesus, quando ele veio e apresentou aos discípulos, todos que afligiram Jerusalém. Mas ainda tem muita conta que o homem tem que acertar com o Senhor. Ou nós, no dia de hoje, tem pessoas afligindo, os servos do Senhor se afligindo a igreja. No versículo 21 e 22 diz assim: naquele dia se gravará sobre a campainha do cavalo, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão a delas, verá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Naquele dia não haverá mais estrangeiro, mais gente imunda na casa do Senhor. Ele virá, irmão. Estamos esperando a vinda, a segunda vinda de Jesus, a terceira. Eu tenho para mim, apesar de muitos não crerem, mas está escrito para nós, vai acontecer pela fé. Feliz é aquele que não andaram com Cristo, mas creram. Feliz é aquele que não andou com os profetas da Bíblia, mas crê nas profecias. Que Deus abençoe essa mensagem. Bom final de semana de Malaquias. Zacarias capítulo 14. Hoje nós fechamos também o livro de Zacarias. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai a nossa dívida, com perdão, nosso devedor, não nos dê cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que termina. Obrigado por um vídeo. Obrigado pela cada vida que estão junto comigo, Pai. Agradeço, Pai, pela vida, agradeço por seu Deus Santo que nós pecadores, Pai. Obrigado, Pai. Irmãos, Jesus que voltará, vamos nos preparar para encontrar com Ele. Que Deus abençoe, um bom sábado, um bom final de semana, um abraço, irmão Jorge.